Torcida rival pede a contratação do goleiro Santos. CBF muda a data do jogo de Flamengo e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Zico detona geral. Pedido de demissão de Marcos Braz. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de segunda-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, não tem como eu não pedir, né? Você aí que começou a assistir o nosso vídeo, já larga o seu like. Chega lá no final, você pode acabar esquecendo. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione aí o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos. E se puder, quebra o galho aí para o crescimento do nosso canal. Compartilhe os nossos conteúdos. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia do Manto Sagrado do Mengão. O canal Paraquedista Rubro-Negro estará sorteando um manto sagrado que chegará na sua residência inteiramente 0800. Eu falo melhor sobre isso aí no decorrer do vídeo. Então, vamos aqui para as notícias dessa manhã, que está muito cheio de notícias aqui. Eu tenho que adiantar para não atrasar muito. Venda de 10 milhões. Todo mundo iria ficar feliz, né? É verdade, eu iria pular de alegria. Torcida rival aí da Série A surpreende e faz campanha para tirar o goleiro Santos do Flamengo. Nós que estamos tanto reclamando aí do Santos, tem uma torcida rival aí que está querendo tirar ele de nós. Trata-se aí dos torcedores do Bahia. O perfil Bahia Interativo foi quem iniciou esse pedido. Abre aspas. Se eu fosse o Bahia, jogava qualquer 10 milhões na mão do Flamengo e pegava o Santos. Jogador de seleção, mas que na máquina de moer do Flamengo não está rendendo. O valor é baixo, mas a torcida fará uma pressão tão grande pela saída que vai colar. É para chegar e assumir a vaga, afirmou. Ou seja, eles não estão satisfeitos com o goleiro lá dele, nós não estamos aqui satisfeitos com o Santos. Então, eles estão brincando aí, dizendo que se a torcida do Flamengo botar uma pressão, a diretoria do Flamengo vende ele aí por qualquer bala juquinha. Então, seguindo aqui com as notícias, né? Davi Luiz aí está perto de alcançar 20 partidas pelo Flamengo e para ter vínculo estendido até 2024 com o contrato recém-renovado aí até 2023, né, até dezembro de 2023, o zagueiro Davi Luiz aí, que ficou fora das partidas do Flamengo contra o Atlético Paranaense no último domingo, dia 7, pelo Campeonato Brasileiro, está perto aí de obter vínculo estendido até o fim de 2024. Isso porque tem uma cláusula que obriga que o camisa 23 renove automaticamente o contrato com o Flamengo, caso atue aí pelo menos 45 minutos em 20 jogos. Então, dessa forma aí, daqui a 3 partidas, o zagueiro terá batido a meta prevista no contrato e renovará automaticamente com o Flamengo até dezembro de 2024. Davi Luiz, que não anda vindo bem aí, sofrendo muitas críticas, principalmente na última partida, frente ao Botafogo. Vocês aí, respondam ao canal Paraquedista Rubro-Negro. Vocês acham uma boa essa cláusula aí, que obriga a contratação automática de Davi Luiz, que não está jogando bem, sendo vítima aí de várias críticas, e críticas reais, né? Não tem como não criticar Davi Luiz no momento que ele está passando aí dentro do Flamengo. Então vamos mudar aqui de assunto. Como já se era de esperar, a Jorge Sampaoli aí já está fazendo as suas exigências com relação à contratação. E o Flamengo planeja ir ao mercado com mais intensidade no meio do ano. A diretoria resolveu aí ampliar a lista de contratações para até 7 jogadores, projetando aí uma ação efetiva na próxima janela de transferências. Exatamente, as posições aí para serem reforçadas, que nós já sabemos, o zagueiro, um volante desde a saída aí de João Gomes, um meia para ser substituto de Arrascaeta, um ponta direita, um ponta esquerda. E o Flamengo, a princípio, iria ao mercado para contratar um volante e um ponta direita, nada mais que isso. As outras posições seria que, se surgisse alguma boa oportunidade no mercado, o Flamengo aí iria fazer essas contratações. Porém, a pedido aí de Jorge Sampaoli, que indicou carência em algumas posições, o clube está disposto aí a reforçar essas posições pedidas aí por Jorge Sampaoli. No entanto, isso não quer dizer que a diretoria necessariamente fará 7 compras, mas sim até 7 transações, ou seja, ele pode comprar jogadores
tanto como pode também fazer empréstimos, pegar jogadores aí que não estejam sendo utilizados nos seus times, estejam no banco de reservas, que sejam bons jogadores, mas que tenham outros melhores do que eles atuando. Então o Flamengo pode pegar alguns jogadores aí por empréstimo. A próxima janela de transferência fica aberta entre os dias 3 de julho até o dia 2 de agosto, fazendo com que o Flamengo aí tenha um mês para registrar novos atletas no elenco dentro do prazo aí da Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF. Então, vamos ver se realmente o Marcos Braz vai fazer essas contratações pedidas e necessárias para reforçar o elenco do Flamengo, que eles não venham contratar novamente medalhões, né? Jogadores que já estejam com idade avançada, já chega o que nós já temos no clube. Agora, um outro assunto aqui, uma coisa que é muito chata, revoltante, uma sacanagem que o Conselho do Flamengo aí fez com os torcedores off-rios, os torcedores aí associados, né, do Flamengo que não residem no Rio de Janeiro. Então o Conselho do Flamengo aprovou uma proposta que limita o número de associados off-Rio a 20% dos contribuintes. O Conselho Deliberativo aí do Mengão, né, limitou o número associado off-Rio em 20%. De acordo com a apuração aí da reportagem do Coluna do Fla, mesmo caindo a limitação numérica que antes era de 1.000 sócios para off-Rio, agora a categoria ficará reduzida a 20% de contribuintes apenas, ou seja, de 1.000, apenas 200 poderão votar. Vale lembrar que os conselheiros da oposição da gestão de Landim tentaram acabar com a restrição, ou seja, todos poderiam votar, todos os off-Rio, todos os sócios que não moram no Rio de Janeiro poderiam votar. Isso aí, os opositores do Landinho. Agora, a galera aí que é favorável a Landinho votaram, né, para diminuir. É uma sacanagem, eu não acho isso justo. É torcedor do Flamengo, é sócio proprietário, então tem que ter direito de votar independente, pode estar nos Estados Unidos, que se dane, mas tem que votar. Então, vamos mudar aqui de assunto, falar sobre o jovem Wesley, né? O Wesley publicou a mensagem enigmática aí em meio às críticas que ele vem recebendo. Ele se inspirou aí em LeBron James, jogador do Lakers, lenda aí do basquete norte-americano. Ontem, o Wesley fez uma postagem aí na rede social, o lateral direito desabafou sobre as críticas recebidas aí pelo desempenho e o momento ruim do Flamengo. Não é só ele que está ruim, não. Todos os jogadores do Flamengo estão ruins. No entanto, aí o jovem, camisa 43, rubro-negro de 19 anos, se arrependeu e apagou a publicação em seguida, mas a web condena, né? Abre aspas aqui para a frase, né, de LeBron James. Fiquem longe da TV e das redes sociais. Você ganha o jogo, todo mundo é o melhor jogador do mundo. Você perde o jogo, eles estão jogando sujeira em você. É literalmente simples assim. Fecha aspas, dizia aí o discurso do LeBron James, usado por Wesley nas suas redes sociais. O Wesley vinha sendo aí destaque do Flamengo, com as ausências de Mateuzinho e Varela na lateral direita do time. No entanto, contra o Botafogo, no lance em que cometeu o pênalti, que abriu o placar para o Alvinegro, no último domingo, dia 30, né, o atleta começou a ser criticado e as reclamações aí se intensificaram na expulsão contra o Racing, no empate aí de 1-1 na Libertadores da América. Chato isso, né? Enquanto nós estamos sofrendo aqui com falta de lateral direito, o ex-Flamengo Rodinei foi eleito o melhor da partida na vitória do Olympiacos da Grécia. O Olympiacos venceu de 1-0, o Rodinei recebeu nota 8.3 e ele que deu assistência para o gol. Então, assim, ele foi muito bem, eu li a matéria, ele foi muito bem nesse jogo. E eu falei ontem na live, eu falei ontem no meu vídeo, o Flamengo, por pirraça, não renovou com o Rodinei, assim como não fez com o goleiro Diego Alves. Então, vamos mudar aqui de assunto. E por falar em goleiro, né, reforço do Flamengo, Agostinho Rossi, voltou a jogar após 3 meses. Goleiro do Flamengo a partir de julho, Agostinho Rossi voltou a ser titular no Al Nassr da Arábia Saudita ontem, em empate da equipe contra o Al Khalish, em 1-1 pela 26ª rodada do Campeonato Saudita.
O argentino recebeu uma oportunidade aí entre os 11 iniciais após 3 meses, por conta aí da lesão do dono da posição, Nawaf Al-Akid. O gol sofrido por Rossi foi logo nos 4 minutos do primeiro tempo. O português Morato deslocou o argentino sem chances de defesa aí para o camisa 22 do Al Nassr, futuro goleiro do Flamengo. Não foi culpa dele, tá? O jogador do time adversário entraram tabelando, a defesa deu mole, ele foi deslocado e levou o gol aí. Então, não foi culpa dele dessa vez, né? E agora falando aí sobre outro assunto, com relação a Marcos Braz, cara. Pediram a cabeça de Marcos Braz aí, a nação rubro-negra, alguns membros da diretoria do Flamengo também pediu a cabeça de Marcos Braz, né? Mas aí o presidente Rodolfo Landim descartou demitir Marcos Braz, como foi confirmado aí pelo jornalista Vene Casagrande, que classificou como chance zero do dirigente ser mandado embora. Uma das razões dele ser mantido no cargo é que, na opinião de Rodolfo Landim, Braz foi responsável por montar um elenco vencedor, conquistando 2 Libertadores, 3 Campeonatos Carioca, 2 Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana desde o início da sua gestão, que teve início em 2019. Com relação a isso aí, eu falo sempre isso. Os dirigentes do Flamengo, os jogadores do Flamengo estão sentados nas glórias do passado e não estão mais se preocupando com nenhuma competição, ou seja, se acomodaram completamente. E olha o que o Zico falou. Zico detonou geral aí. Quando os caras ganham do Flamengo, parece que ganharam um título. O jogador que está no Flamengo tem que entender isso. Saber que se o cara vem com fome, eu tenho que ir com mais fome ainda. Não pode jogar como o que aconteceu no passado. Tem que jogar querendo ganhar de novo, disse Zico. Ou seja, os caras aí estão vivendo de passado, e quem vive de passado é o museu. Os campeonatos estão aí. E o Flamengo vem sofrendo derrotas acachapantes desde o dia 28 de janeiro, quando perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras. E assim foi com a Recopa Sul-Americana, foi para o Al Hilal no Mundial de Clubes, foi na Taça Guanabara, foi no Campeonato Carioca, está aí na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Flamengo foi dormir ontem na lanterna não, foi dormir na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo foi dormir ontem, né? Após o empate aí entre Fortaleza e Corinthians. O Corinthians conseguiu ficar fora da zona de rebaixamento e o Flamengo de 16º caiu para 17º. Flamengo na zona de rebaixamento. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É uma vergonha. Uma vergonha. Um dos times favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, não só o Campeonato Brasileiro, mas também Copa do Brasil. Eu não tenho medo do Fluminense, mas com esse time que o Flamengo está aí, jogando desse jeito, nós vamos ser eliminados aí da Copa do Brasil. Então, vamos para outro assunto. A dona CBF aí mudou a data do clássico entre Vasco e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou explicar para vocês o que aconteceu. O jogo seria em um sábado, no dia 3 de junho, às 18h30, mas passou para uma segunda-feira, dia 5, às 20 horas. A mudança é um reflexo aí do detalhamento da tabela das oitavas de final da Copa do Brasil e também por causa dos jogos do Fluminense. A reação em cadeia aí, a CBF ponderou que Botafogo versus Atlético, jogo de volta da Copa do Brasil, terá que ser na quarta-feira, dia 31 de maio. Assim, Flamengo e Fluminense, da mesma competição, por questão de segurança, foi agendado para o dia 1º de junho, numa quinta-feira. Seria numa terça-feira, na Sport TV, lembra? O intervalo ficaria aí apertado para manter o jogo de Flamengo no sábado seguinte. Essa partida em questão é justamente o clássico contra o Vasco da Gama. O encaixe do Vasco e Flamengo no domingo não foi possível, porque o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no dia 4 de junho. E tem um problema também, né? É mexer na partida do Fluminense para uma segunda-feira, que é o jogo da Globo, das 16 horas. Não teria como tirar o jogo do Fluminense do domingo
passar para a segunda-feira, porque justamente é o jogo aí que a Rede Globo banca aí, né? É o jogo da Rede Globo e não tem como mexer na Vênus platinada. E por questão de segurança aí, o desenho anterior da tabela alterando aí não uma só partida na nona rodada do Vasco. A CBF também encaixou Vasco e Flamengo numa segunda-feira do dia 5. Flamengo e Vasco entraram, né, num acordo aí, nós já sabemos, com relação aos seus 2 jogos do Campeonato Brasileiro, que o estádio será dividido ao meio aí para 2 torcidas. Até um torcedor do Vasco da Gama comentou aí, disse que é vascaíno, e acha que é um absurdo essa briga entre torcedores rubro-negros e torcedores vascaínos. Também acho um absurdo, desnecessário. Os caras ganham aí 1 milhão, 1,5 milhão, e torcedor ir para estádio para poder brigar. Então vamos para outro assunto aqui. Bom, o Flamengo treinou ontem, né, em campo só com jogadores que foram reservas no jogo contra o Atlético Paranaense. Os jogadores que participaram da partida fizeram trabalho regenerativo na academia. Já hoje pela manhã, o Jorge Sampaoli vai poder contar com todo o elenco à sua disposição para poder treinar, focando aí o Goiás na quarta-feira no Maracanã. Os ingressos para o jogo contra o Bahia também já vão começar a ser vendidos na quarta-feira, tá? No vídeo da tarde eu trago mais informações com relação a isso. Agora, com relação ao sorteio da camisa, o sorteio da camisa é amanhã, quarta-feira, dia 10, a partir das 17 horas, ao vivo no canal Paraquedista Rubro Negro. Você que ainda não se inscreveu no canal, você que não preencheu lá os dados, tem até amanhã, meio-dia, até quarta-feira, meio-dia, para poder fazer isso. Depois disso, cessou. Então, para você participar do sorteio, tem que estar inscrito no canal. Se não é inscrito, inscreva-se no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acesse o link que vai estar fixado aqui nos comentários. Acesse esse link, preencha os dados e você estará participando desse sorteio. Essa camisa vai chegar inteiramente 0800 na sua residência. E você ainda vai poder escolher entre o manto número 1 ou então o manto número 2. Exatamente isso, você vai poder escolher. Olha que maravilha. Aquele que você mais gostar, aquele que você achar mais bonito, eu acho mais bonito o número 2, que será lançado oficialmente nas lojas dia 10, justamente no dia do sorteio. Por isso que eu deixei o sorteio para o dia 10. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Chegou até aqui? Não deixe de dar o seu like. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos. E, se possível, quebra o galho e compartilhe os nossos conteúdos. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!